Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos agora continuar a continuação sobre a questão dos apóstolos. A eleição de eleger homens para uma missão, para presbítero, para profeta, apóstolo, ela nunca foi abolida. Os dons de Deus nunca foram abolidos. Nenhum desses calvinistas, nenhuma dessas pessoas carnais, incrédulas, nunca vai encontrar na Bíblia que os dons de Deus foram abolidos. Tá certo? Nunca vai encontrar. Então vamos agora, irmão, para a grande verdade, aqui em Atos 15, versículo 22. É incrível esse texto aqui e mais texto que vou mostrar para vocês, incrível, a partir de agora, tá bom? Eu quero relembrar aos irmãos que todos aqueles que interpretam a Bíblia com várias traduções, esses pregam heresias. Eles vão além das Escrituras. Essas pessoas que lêem a Bíblia com várias traduções. Irmão, não existe essa coisa, tá bom? Não existe essa coisa. Olha, como você interpretar a Bíblia? Como você interpretar a Bíblia? Não, irmão. Quem ensina a você é o próprio Deus, tá certo? Livro nenhum vai interpretar a Bíblia para você. É o próprio Deus que vai dar o dom para você interpretar a Bíblia Sagrada. Então não existe essa coisa de alguém querer lhe ensinar como interpretar a Bíblia. Não. Porque todas essas pessoas que estão lendo, interpretando a Bíblia com grego, com hebraico, com várias traduções, com livro não sei de quê, acabei esquecendo aqui, com dicionário. Irmão, essas pessoas estão pregando outros evangelhos. Então, eu já digo para você, o próprio Jesus falou que o Pai ensinará a todos. Por isso que Deus ele fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque se você não pede sabedoria a Deus, como é que você vai ter sabedoria? Como é que você vai ter o dom? Como é que Deus vai lhe dar o dom da palavra, de você interpretar a Bíblia, se você não busca a Bíblia e se você não pede sabedoria a Deus? Então tenha cuidado com essas comidas sólidas desses falsos mestres daí do YouTube. Né? Assim como o Fábio, caminhando, do canal Caminhando em Verdade, que ele aprende com aqueles livros irmão, com várias Bíblias, lendo vários livros. E a heresia, irmão, é triste. Ele vai além da Bíblia Sagrada por causa desses livros que ele estuda. O Fábio, Caminhão de Verdade, e os calvinistas, o René Teixeira, o Evandro Ferreira. Então a verdade ela vem a partir de agora para vocês, sobre a eleição dos apóstolos. Vamos aqui ler Atos 15, 22 e presta atenção, tá bom, Marinho? Atos 15, versículo 22, tá? Presta atenção. Atos 15, versículo 22 diz assim: escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos, de entre os gentios, em Antioquia, Síria, Cilícia e saudações. Visto, sabemos que alguns... Perdão. Eu comecei aqui já no 22, né? Quer dizer, eu estava no 23, né? Vamos voltar aqui para o 22, né? Para o 22. Acabei lendo foi o 23. Vamos lá, olha. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens
dentre eles, ok? Então, os apóstolos, os presbíteros, né? Os apóstolos, os presbíteros, a igreja se reuniram para eleger homens, ok? Então vem aqui, ó. Que os irmãos prestem atenção aí. Olha só. Enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia foram Judas, chamado Barsaba, e Sila, homens notáveis entre os irmãos. Ok? Então, Sila e Judas foram elegidos, né, para ser enviados para a igreja, para os irmãos. Então, a igreja, os apóstolos, os presbíteros se reuniram para eleger homens para a missão. Então, Silas, ele foi elegido como profeta. Sila, ele era profeta, ok? Vamos lá. Aí que história é essa, né? Que história é essa de dizer que não existe profetas? Que os profetas só foi até João Batista? Irmão, quanta enganação é essa desses calvinistas querer perverter o evangelho? Silas, ele era profeta. Depois nós vamos entrar nesse tema dos profetas, ok? Vamos entrar nesse tema dos profetas, que é incrível, sobre a respeito daquele texto que eles usam, né? A lei e os profetas só chegaram até João. Daí eles acrescentam, dizendo que não existe mais profeta depois de João Batista. Pelo amor de Deus, irmão. É cada heresia de se assustar. De se assustar, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui agora para o versículo 23, né? Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, e Antioquia, Síria e Cilícia, e saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Então havia falsos apóstolos, falsos irmãos, que saíram do meio da igreja, saíram do meio dos apóstolos, sem nenhuma autorização dos apóstolos, e estavam perturbando as almas dos irmãos, pregando outros evangelhos, ok? Como fazem os calvinistas e outras pessoas. O versículo 25, ó. Pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros, com o nosso amado Barnabé e Paulo. Ok? Então, os apóstolos estavam elegendo homens para a missão, tá bom? Para a missão. Então, não existe essa coisa que para alguém ser elegido como apóstolo ou como profeta, Jesus tem que aparecer. Jesus tinha que ter aparecido para ele, ok? Não existe isso, ok? Então aqui, ó. Então isso é a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que elege, o próprio Deus é que elege, né, os homens notáveis, né? Os homens corajosos, que não têm medo da morte. Então Deus elege esses homens corajosos para uma missão. Vamos continuar aqui o versículo. O versículo 25, tá? Pareceu-nos bem, chegando ao pleno acordo, de eleger alguns homens enviados a vós outros, com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Sila, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, tá bom? Então os apóstolos, os presbíteros se reuniram, a igreja se reuniu e elegeu Sila e Judas. Silas, o profeta, ok? Para poder ir a uma missão, para enviar esses homens para a missão, para pregar o evangelho na Síria e assim vai, ok? Vamos para outro texto aqui. Nós vamos aqui para
Atos 16. Atos 16. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Atos 16. Acabei tirando ali, apagou as coisas ali. Espera aí. Atos 16. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos partir para Atos 20, 28, tá? Atos 20, 28. Atos 20, 28 diz assim, ó. O 28. Olha só, presta atenção, tá? Presta atenção. Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Irmão, esse versículo aqui é incrível. Esse versículo aqui é incrível. Então você veja que o Espírito Santo, como eu falei, ele é que elege os homens de Deus para profeta, apóstolo, bispo, presbítero e assim vai. Ok? Então é o Espírito Santo. O próprio Jesus é o Espírito Santo. Jesus é o Verbo, o Espírito Santo de Deus. Deus é o Espírito Santo. O Pai é o Espírito Santo. Ok? Então veja aqui. Então o apóstolo Paulo, o Espírito Santo está elegendo homens. Olha só, que incrível isso aqui. Isso aqui é muito incrível. Porque o que nós temos de apóstata da fé, os desengrejados e alguns carnais que falam que Jesus não deixou pastor. O pastor é só Jesus. Quem pastora o rebanho é só Jesus. E que não sei o que, que não sei o que. Claro, irmão, que nós sabemos. O nosso verdadeiro pastor, que nós devemos dar ouvido sempre e seguir a voz, é Jesus Cristo. Mas Jesus, o Espírito Santo, elegeu homens para apacentar as ovelhas. Olha só aqui. Eu vou ler mais uma vez que esse texto aqui é muito incrível. Muito incrível. Para envergonhar esses hereges aí, esses apóstatas da fé e esses desengrejados. Olha só. Olha, atendei por vós e por todo o rebanho, sob o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Pois é isso aí. O Espírito Santo constituiu bispos, né? Bispo, pastor, apóstolo, ombreiros, irmão, para apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, para que os lobos, por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, depois da minha partida, virão homens falando coisas pervertidas, para que vocês vão atrás deles. Então, no nosso tempo, existem vários homens, como tem aqui no canal YouTube, homens falando coisas pervertidas, irmão, que é de se assustar. Eles vão além da Bíblia Sagrada, assim como os calvinistas. Esses homens que estudam a Bíblia em várias traduções, no grego, no hebraico, a loucura é muito grande quando eles pregam o Evangelho. Eles falam, amado irmão, coisas pervertidas. É pervertendo mesmo o Evangelho, a Bíblia Sagrada. É que não existe inferno,
É que ceia não existe, é que jejum não existe, irmão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Paulo está falando exatamente desses homens que eu estou aqui repreendendo e exaltando. Esses calvinistas. Tá certo? Vamos para mais, tá? Vamos para mais texto aqui. É forte, hein? É forte, hein? Glória a Deus, aleluia. É forte. As verdades do Senhor é forte demais. Vamos para Atos 21:7, tá? Atos 21:7 diz assim, ó. Quando a nós concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, que nome, né? Onde saudamos os irmãos, passando o dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, né? Filipe, né? Aquele que eu falei para vocês, Filipe, o evangelista, né? Ele foi elegido como evangelista. Pois é. Vamos aqui agora para Atos 26:16. Atos 26:16 diz assim. Olha só, amado irmão. Atos 26:16 diz assim. Diz assim, ó. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecereis, e ainda livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Tá bom? Então aqui, irmão, está falando a respeito de Paulo. Então aqui Jesus está aqui, né, falando, né? O apóstolo está falando aqui sobre Jesus, que Jesus apareceu para ele e constituiu Paulo como ministro, como apóstolo. E Paulo também, irmão, ele era profeta. Pois é. O apóstolo Paulo também ele era profeta, ok? Ele era ministro, ele era apóstolo. O apóstolo Paulo era tudo em um, pois é. O apóstolo Paulo apacentava as ovelhas. Pense, irmão, em um irmão, o apóstolo Paulo, para se preocupar com as ovelhas. A preocupação de Paulo com as ovelhas era muito grande. O apóstolo Paulo era como Jesus se preocupava tanto com as ovelhas, em ensinar o certo, alertava as igrejas sobre os falsos irmãos, sobre os falsos apóstolos. Aqueles que estavam pregando outros evangelhos, o apóstolo Paulo, ele repreendia e exaltava. Esses são os verdadeiros cristãos. Ok? Vamos lá. Vamos para deixa eu ver aqui. Romanos 1. Vamos aqui rapidinho aqui em Romanos 1, né? Aqui tem Romanos 1, né? Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser, né, apóstolo, né? Ministro, né, dos gentios e dos irmãos. Tá bom? Vamos para Romanos 11. Vamos para Romanos 11. Isso aqui é muito incrível, né? Romanos 11 é incrível demais, né? É incrível. Sobre a vocação, né? A vocação de ser chamado para ser tanto pastor como mestre, apóstolo, presbítero, bispo, diácono, missionário e assim vai. Esta vocação que vem primeiramente de Deus, do Espírito Santo, ela sempre existiu e até hoje existe. Ok? Então vamos ler aqui Romanos 11, que diz assim, ó. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Né?
pergunto, né? Pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu ou não sabeis o que as Escrituras referem a respeito de Elias, como está perante Deus, né? Como está perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuraram tirar a minha vida. Espera aí, meu irmão, deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que eu ratei aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui, Romanos 11. Eu vou continuar aqui no Romanos 11 para ver se eu acho, tá? Vamos ler aqui. O versículo 4, né? Quíria diz: porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevivi, um remanescente segundo a eleição da graça, né? Os remanescentes segundo a graça de Deus, tá? Isso, tá bom aqui, deixa eu ver. E esse texto aqui é incrível, né? Que a gente vai entrar sobre a questão das obras, obra e fé, que eu ainda vou trazer esse estudo aqui. Como diz aqui, ó. E se é pela graça, já não é pelas obras. Já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, né? Então aqui é um assunto muito importante que a gente vamos estudar sobre isso aqui. Porque os hereges calvinistas diz que a salvação é só pela fé. Só que não existe isso na Bíblia, irmão. Que a salvação é só pela fé. Não. É pelas duas coisas. O verdadeiro cristão, ele vai dizer: a salvação, ela é pela fé e obra. A fé e obra, elas andam juntas, né? Então, para que você creia em Deus, para que você pratique as obras de Deus, deixadas por Deus, primeiro você tem que ter fé. E essa fé tem que ser acompanhada com obra. Só que os calvinistas, os calvinistas, é interessante, sabe? É muito interessante porque os calvinistas, eles não querem aceitar a verdade e falar a verdade, que está lá em Tiago, né? Que está lá em Tiago. Aí eles inventam, né? Não, é que nós não somos salvos porque nós somos salvos para boas obras. Aí eles começam a inventar. Mas eles não dizem do jeitinho que está na Bíblia, né? Que a salvação é pela fé e obra. Pela fé e obra. Então eles não falam, não. Eles não falam dessa forma, né? Porque Lutero e Calvino, eles queriam tirar o texto de Tiago, mas nunca conseguiram, né? Glória a Deus, amém. Vamos lá, irmão, continuar aqui. Vamos continuar aqui. Romanos 12:6. Romanos 12:6, vamos ver o que diz aqui. Que às vezes eu acabo ratando os versículos aqui. Romanos 12:6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, tá? Romanos 12, versículo 6, olha só. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmerece-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria.
Bom, amado irmão, nós temos aqui algo muito incrível. Muito incrível. Aqueles que exortam, façam isso com alegria, tá? Olha só. E o que exorta, faça com dedicação. Pois é. Então tem alguns canais que eles não gostam de ser exortados. Tem canais aí de mulheres nécias, que não gostam de ser exortada. Aí começa a gravar vídeos, não sei o que se mete na treta, a irmã fala um assunto e ele vai, não sei o que. Essas mulheres insensatas, que não gostam de ser repreendida, né, e exortada. Mas nós, irmãos, estamos para obedecer somente a Deus. Então, aqueles que exorte, faça com dedicação. Este é o mandamento do Senhor. Então, exorte as pessoas, exorte os irmãos com dedicação, com amor, respeitando cada um, ok? Então, esses canais não gostam de ser exortados, nem de ser repreendidos. Esses são as mulheres carnais, homens carnais. Então eles começam logo a fazer vídeos. Que não sei o que, que gosta da treta, que não sei o que gosta de criticar. Essas mulheres dos canais aí, que são mais ou menos grandes aí. Pois é, nós sempre vamos respeitar os mandamentos de Deus. E nunca perder tempo com essas pessoas que não gostam de ser exortadas. Apenas nós vamos exortar essas mulheres e esses homens que estão pervertendo o Evangelho. É nosso dever, de todo dever do cristão, repreender, exortar e ensinar. Bom, o outro ponto que eu quero falar para os irmãos, por exemplo, o Fábio Caminhando em Verdade, ele falou: eu não estou aqui para ensinar. Bom, se ele não está para ensinar, assim como o Nildo Mendeiro, né, o falso irmão Nildo Mendeiro, agricultor da fé, ele disse que não está para ensinar. Então eu não tenho nada que aprender com essas pessoas não, tá? Eu estou para aprender com quem está para ensinar a palavra de Deus. Nós aprendemos um com os outros, ok? Então você veja aqui que a Bíblia diz: aquele que está para ensinar aqui, né? Aquele que está sem um óculos para enxergar, deixa eu ver aqui, ou que ensina, esmerece-se no fazer, né? Então, aqueles que ensinam, esmereçam no fazer, né? Se aprimorem, tenham interesse sempre de ensinar, porque é mandamento do Senhor, sempre é mandamento do Senhor de nós ensinar, pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós vamos ensinar a salvação, o reino de Deus a toda criatura. Tá? Então, ensinar é mandamento do Senhor. Exortar, repreender, é mandamento do Senhor. Não dê ouvido a esses canais de mulheres hereges, nécias, que não gostam de ser exortadas, tá bom? Apenas faça sua parte em obedecer a Deus. Bem-aventurado aqueles que obedecem ao mandamento do Senhor, e Deus, né, te recompensará. Vai lhe proteger de pragas, lhe proteger sempre dos inimigos, tá bom? Bom, aqui também você vê aqui sobre a questão do ministério. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Então, ministério é alguém que é um pastor, alguém que é apóstolo, alguém que é profeta, alguém que é ombreiro, evangelista, presbítero, diácono. Então, eles têm que se dedicar ao ministério de apacentar as ovelhas e sempre alertar as ovelhas dos perigos do maligno, deste mundo. Ok? Então está aqui. Então está aqui a prova para aqueles hereges, para os carnais deste mundo e para os apóstatas da verdade, que diz que Deus não deixou pastor, Deus não deixou isso, pelo amor de Deus.
nós não devemos perder tempo com essas pessoas. Não viva perdendo tempo em ficar discutindo o mesmo assunto com essas pessoas, não. Apenas o seu dever é você dar a resposta, né, verdadeira e pronto. Deixa ele na mão de Deus. Nós fazemos como Jesus. Assim que os fariseus interrompiam Jesus, desfazia a palavra de Jesus, Jesus apenas ele respondia e virava as costas. Ok? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos para Atos 16, 2. Não sei se eu já li. Atos 16, 2. Vamos aqui para Atos 16, 2, que diz assim. Deixa eu ver se eu já li, né? Deixa eu botar o óculos aqui, está tudo escuro aqui. Atos 16, 2 diz assim. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listas e Icônio. Quis Paulo que ele fosse, sobre aqui... quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso se circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, né? Então aqui, né, eu vou ler aqui em cima. Chegou também a Derbe e a Listas, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso se circuncidou por causa dos judeus. Bom, vamos lá. Então eu quero aqui falar para o Fábio do canal Caminhando em Verdade, que lê várias traduções, é no grego, é no... Bom, eu disse para o Fábio que a circuncisão ela foi proibida no Velho Testamento. Isso eu vou mostrar para os irmãos depois, o capítulo e versículo, tá? Então Deus, ele proibiu de circuncidar as pessoas. Não era mais necessário circuncidar as pessoas na carne. Por quê? Porque a circuncisão, ela vinha agora do coração. Pois é. Então nós temos isso, se eu não me engano, em Deuteronômio. Nós temos em Deuteronômio. A circuncisão não é mais física da carne, né? Não é mais física, né? De cortar não sei o quê. Ela é agora do coração, a circuncisão. Aí eu disse para o Fábio do canal Caminhando de Verdade, né? Que ele é junto com os calvinistas, né? Aí ele falou que Jesus foi circuncidou, né? Jesus ele circuncidou. Fábio, eu vou explicar para você aqui, tá bom, Fábio? Vou explicar para você. Sempre eu tenho resposta para dar a qualquer pessoa, né? Quando eu não tenho naquele momento, eu vou para a Bíblia para poder pegar a resposta. Nem toda a resposta eu vou ter que eu não notei em minha agenda, né? Então, olha só, Fábio. Jesus, ele circuncidou porque a Bíblia diz no Velho Testamento que ele vinha sob a lei. Ele vinha sob a lei, cumprir toda a lei. Então, por isso que Jesus circuncidou por todos nós. Somente Jesus, né? Jesus, ele circuncidou por todos nós. Ninguém mais precisa circuncidar na carne, não. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele viria sob a lei. Né? Ele tem que vir como judeu, né? Tá, por que Paulo teve que circuncidar Timóteo? O apóstolo Paulo, ele queria levar Timóteo também para poder pregar para os judeus, os falsos judeus que não acreditavam em Jesus. Então Paulo tinha que circuncidar Timóteo por causa dos judeus. Os judeus, eles tinham grande ódio dos gentios, dos gregos. Tinha grande ódio dos gregos. Eu acho que tem a ponta até de querer matar um grego que aparecesse lá, ele queria matar. Então, por isso que Paulo circuncidou a Timóteo. Tá certo? Então, Fábio, o apóstolo Paulo só circuncidou Timóteo por causa dos judeus.
Por causa, senão o judeu ia lá. Se o judeu souber que Timóteo realmente é filho de grego, eles vão matar Timóteo. Você não brinque com aqueles judeus, não. Eles matavam os profetas do Senhor, ok? Matavam os irmãos também, aqueles falsos judeus. Tá bom, Fábio? Então, Fábio, Jesus ele viria sob a lei, cumprir toda a lei. Por isso que Jesus fez aquela circuncisão lá do Velho Testamento, porque somente Jesus, né? Ele vinha para cumprir toda a lei e vinha sob a lei, tá certo, Fábio? Então, está escrito na Bíblia lá, o apóstolo Paulo combatendo a circuncisão, tá certo, Fábio? Ok? Então é isso aí. Então tem que ler Bíblia, Fábio, tem que ler Bíblia. O seu conhecimento é conhecimento de homens, é livro não sei de quem, é livro livro não sei de quem, coisa que misericórdia, Magno, misericórdia, né? Misericórdia. Então, Fábio, a circuncisão, ela foi proibida no Velho Testamento, tá certo? Então, não bote Jesus no meio, porque Jesus, a profecia sobre Jesus, que Jesus viria sob, né, a lei, sob a lei, se tornar, né, maldição, né, na cruz, né, porque aquele que morre no madeiro se torna maldito, né? Então, Fábio, é isso aí, ok? Mas a circuncisão, ela foi proibida, olha, para nós, olha, faz tempo, ok? Faz tempo, tá? Então, os fariseus diziam, então, é assim, né? Porque, irmão, o Fábio, caminhando em verdade, ele falou, aqueles que querem praticar a lei, então tem que praticar a circuncisão. Olha, irmão, não só apenas o Fábio, né? Não só apenas o Fábio do canal Caminhando em Verdade. Já vi muitas pessoas, né? Os desigrejados, principalmente os desigrejados que gostam de falar isso. Se você quer praticar a lei, obedecer a lei, você tem que circuncidar. Você tem que não sei o que. Misericórdia, meu Pai, né? Meu Pai do céu, não se cansam de passar vergonha diante da verdade. Não se cansam de passar vergonha diante da verdade, né? Então, aqueles que obedecem à lei de Deus, não precisa mais circuncidar. Pois é. Não precisa mais oferecer um animal pelo seu pecado, e assim vai. Então, temos que ler a Bíblia Sagrada para ver realmente o que não existe mais da lei de Moisés. Não é você pegar e dizer que a lei de Moisés foi abolida e está pelo amor de Deus, irmão. São filhos, né, do diabo. Essas pessoas que dizem que a lei de Deus foi abolida e que não precisa guardar a lei, irmão, são espíritos do anticristo. São espíritos, são os apóstatas da fé. Apóstata da verdade. Quando a Bíblia diz apóstata da fé, é que são apóstatas dessa verdade aqui da Bíblia. As pessoas estão se afastando da Bíblia Sagrada, né? A quantidade de desigrejados está sendo muito grande. E não vamos aqui, né, misturar as coisas, tá certo? Existem desigrejados que eles saíram da igreja que frequentavam porque descobriu que aquele pastor é lobo, que aquele pastor está ensinando outros evangelhos, doutrina de demônio, tá certo? Então não vamos dizer que todos os desigrejados, né, não são de Deus, não. Não vamos dizer isso não, ok? Mas a maioria dos desigrejados é muito grande dos que estão pregando outros evangelhos. É muito grande. A heresia, amado irmão, é enorme. É de se assustar. A heresia desses desigrejados é na cara, assim, bem na cara. Bem na sua cara mesmo, assim, misericórdia. Quando eu vejo, meu Pai do céu, meu Deus do céu, como é que ele tem coragem de perverter o evangelho na minha cara, na cara da gente, né? Cara, na cara da gente. Como é que ele tem coragem de perverter o evangelho na nossa cara? Porque eu falei para o Fábio que Jesus não falou que os discípulos não vão jejuar, que não é para os discípulos não jejuar. Eu falei para o Fábio, caminhando em verdade,
que Jesus não falou isso, que os discípulos, que não é para os discípulos jejuar. Aí eu mostrei o texto para Fábio. Como é que uma pessoa, irmão, lê o texto e diz na nossa cara, da qual não está escrito ali, né? Pelo contrário, Jesus ele diz, depois da minha partida, eles jejuarão. O noivo jejuarão. Mas Jesus, o noivo não, perdão. Depois da minha partida, eles jejuarão. Então Jesus está falando dos discípulos. O tema ali, a pergunta dos discípulos de João, foi a respeito do jejum para com Jesus. Então Jesus falou a respeito do jejum, botou ali, né, uma palavra sobre questão de casamento, do noivo, né, é a respeito dos discípulos. E realmente, quando Jesus partiu, os discípulos, quando Jesus ele morreu, os discípulos ficaram tristes, não comeram, ficaram em jejum. E lá na frente você vê, irmão, os nossos irmãos jejuando, pois é, o apóstolo Paulo jejuando, irmão, é incrível. Ah, porque o apóstolo Paulo era judeu, e quem foi que falou? Que jejum é só para os judeus? Pelo amor de Deus. Quem só pode jejuar é só os judeus? Pelo amor de Deus, irmão. Isso, irmão, é cada falso mestre que a gente encontra aqui no YouTube de se assustar com tanta heresia dos livros que eles estudam de várias traduções. Bom, irmão, deixa eu parar por aqui. Deixa eu parar. Bom, irmão, como você já ouviu toda a verdade aqui sobre a questão dos apóstolos, tá certo? Então vamos aqui traduzir, vamos fazer aqui uma avaliação. Bom, você já viu. Então não precisa Jesus aparecer para ninguém. Não precisa alguém ter visto Jesus para receber uma vocação, uma eleição de ser apóstolo, profeta, bom, e assim vai. Não, o Espírito Santo é quem dá o dom. Então o Espírito Santo, ele usa os seus profetas, os seus apóstolos, o presbítero. O Espírito Santo usa a igreja. Todos se reúnem, o pastor com a igreja, todos ali testemunhando, e elege aquele irmão como pastor, seja como ombreiro, como presbítero, como bispo, todas a eleição, a vocação de escolher homens para a missão, homens para apacentar as ovelhas, deixa eu ver aqui, mas não está aqui mais na Bíblia, presbítero, né? É um nome complicado, né? Mas estou chegando lá. Presbítero, né? Presbítero, para apacentar as ovelhas. Ah, é só pastor que apacenta a ovelha? Não. Presbítero, seja quem for que foi elegido por Deus, que recebeu a vocação. Estamos para apacentar as ovelhas, né? Ensinar o nosso irmão. Então, irmão, o dom não é para todos, né? O dom de Deus não é para todos. O dom de Deus não é para os carnais. É somente para aqueles que se dedicam, aqueles que buscam, né, os dons, aqueles que buscam dons. Então Deus vai mostrar para você qual é o seu dom, né? É o dom da palavra, né? O dom de ensinar, o dom de exortar, ok? Pois é, então tem aqueles que têm vários dons, né? Tem vários dons. O dom de ensinar, o dom de exortar, de repreender, bom, e assim vai. Então o apóstolo Paulo tinha vários dons. O apóstolo Paulo tinha o dom de ensinar, de exortar, de repreender, e assim vai. Então tem uns que têm vários dons ao mesmo tempo, ok? Tudo é sempre a graça vem da parte de Deus, ok? Bom, amados, então está aí a prova para vocês sobre questão, provando para vocês sobre os falsos cristãos calvinistas, os maiores homens que pervertem o evangelho,
os calvinistas e outros que tem por aí, não só apenas, né, os calvinistas. Temos mulheres também que estão acoloiadas com os calvinistas aí no canal, né? Mulheres que se desfaz, que é uma cristã, que está pregando o evangelho, só vive mais em treta. Esses canais vivem mais fofocando da desgraça, né, das pessoas. É da desgraça do falso profeta, é da desgraça da cantora, é do pastor, não sei o quê. Então, essas mulheres só vivem mais fofocando, né? Fofocando sobre essas pessoas. Você não vê essas pessoas pregar o evangelho. Você não vê essas pessoas repreender realmente as heresias. Exortar essas pessoas. Você não vê esses canais dessas mulheres. Não estou aqui julgando todas as mulheres, ok? Tem mulheres realmente que é sábia. Mulheres de Deus, que ela prega o evangelho. Ela repreende, ela exorta com toda a educação, respeitando cada um. Ok? Então é isso aí. E a outra coisa, amados irmãos, nós temos também sobre aqui, as pessoas, ela fica, o dom do Espírito Santo é mansidão, é não sei o que e tal. Claro que é. Mas essas pessoas, elas não querem ser exortadas, não querem ser julgadas, repreendidas. Aí eles usam essa passagem de o dom do Espírito Santo é mansidão, é que não sei o que cococó. Porque se ela quer alguém tão manso, que não julgue ela, que não exorte ela do erro dela, da heresia, então ela procura os padres, Então ela procura os padres, porque os padres não exortam ninguém, não julgam pecado, ela procura os padres, né? Então ela procura os padres aí, porque os verdadeiros, eu sempre vou estar com os verdadeiros irmãos que me exortam, que me repreendem. Esses são os verdadeiros irmãos, esses são os verdadeiros amigos e irmãos em Cristo Jesus, aquele que me exorta, me repreende. Agora esses irmãos que não repreendem, não exortam, esses aí, eu não tenho nenhuma aliança com esses irmãos que não julga ninguém, que não repreende, não exorta ninguém do erro, da heresia. Esses aí, eu não tenho nenhuma aliança nenhuma, não tenho nenhum acordo com esses aí não, tá certo? Então, vamos praticar os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que é para nós repreender, insistir, temos que insistir em repreender, tanto repreender como exortar, ok? E ensinar para qualquer pessoa, nossos irmãos, com respeito e educação, tá bom? Então, o espírito de mansidão é nesse exato momento que eu estou aqui. Espírito de mansidão. Agora, quando você vê alguém sendo arrogante, repreendendo a heresia do outro, gritando, xingando, desrespeitando a outra pessoa, esse irmão não tem o Espírito Santo de mansidão não, tá certo? Ok? Então, tem algumas pessoas, alguns canais, de algumas mulheres, que querem alguém muito manso, né? Muito mansinho, que não repreenda ela. Se ela pregar um assunto e começar a pregar heresia, ela não quer esse tipo de irmão que exorte ela. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Então, que ela procure o padre, né? Ela procure os católicos aí, que não exorta erro de ninguém. Ela procura os católicos aí, né? Tá entendendo? Bom, amados irmãos, então, que Deus abençoe a todos vocês. E vou dizer, sempre eu gosto de falar, examinai as Escrituras, porque ela contém a verdade e ela é que julga a gente, né? A Bíblia fala sobre os nossos pecados, sobre o nosso erro. Então a Bíblia contém a verdade, ok? Então que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Mana